The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Deuteronômio capítulo 8. Vamos primeiro ler do verso 1 ao verso 3. Em seguida vamos ler do verso 9 ao 10. Deuteronômio 8, do verso 1 ao verso 3. Encontrou? Vamos ler, portanto. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora acompanhe os versos 9 e 10. Terra em que comerás o pão sem escassez. Agora muda a situação. Então, foi uma situação no deserto, mas agora na terra prometida, é terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você percebe mais uma vez aqui a relação que a Bíblia faz com o alimento. O maná apareceu ali, nesse trecho a gente vê, como uma provação, uma humilhação. Por que humilhação? Eles receberam comida todos os dias. É interessante a gente recordar que ontem foi comentado que eles estavam ali no deserto e reclamando, eles queriam a comida do Egito. E dentro daquele contexto que a gente viu ontem, isso tem um significado forte. Eles estavam recusando o alimento que Deus providenciava, eles preferiam voltar para comer a comida do Egito. Quem acompanhou ontem entende a relação forte que isso tem, porque Deus é quem provê, não é? E eles receberam então no deserto comida todos os dias, e é uma humilhação receber comida. Eles não tinham condições nem de se sustentar. Eles tinham que comer algo que alguém iria lhes dar. Esta é uma tremenda humilhação. Ou seja, não vem de você a comida. Provação por quê? Porque você não vai fazer nada para comer. Nada. Você vai ter que confiar no que eu vou mandar, Deus está dizendo. Vocês não vão fazer nada para comer. Vocês vão ter que confiar naquilo que eu vou mandar. Eu vou mandar o maná. E a humilhação está no depender completamente de outra pessoa para comer. Então, assim, tenta se desvencilhar um pouco desse aspecto de nutrição do comer. Tenta se desvencilhar um pouco daquilo que a gente costuma bater em cima da questão da alimentação, que a gente fala só de isso é imundo, isso é limpo, isso pode, isso não pode. Tenta partir para esse outro viés aqui que a Bíblia tenta apresentar para nós. A humilhação está no depender completamente de outra pessoa para comer. Sem a outra pessoa, não existe vida. Na teologia da comida, na Bíblia, nós percebemos que a comida é uma dádiva, segundo, uma provação da dependência de Deus. Perceba esses dois fatores. A comida como uma dádiva e como uma provação da dependência de Deus. Depois que eu pesquisei isso aqui e tal, eu comecei a olhar para os momentos da refeição de uma outra maneira. Eu comecei a encarar o momento em que eu estou comendo de uma outra forma. Eu não estou querendo dizer que é algum mérito, eu estou apenas convidando você a fazer essa reflexão, a acompanhar esse raciocínio. Jesus, quando foi tentado por Satanás,
Satanás questiona a sua dependência, a dependência que Cristo tinha com Deus, através do quê? Do alimento. Olha, se você é filho de Deus e tal, e aí ele relaciona e tal, não, você não depende, você pode transformar a pedra em pão ali e você será autônomo, você pode se virar sozinho. E Jesus cita qual texto? O texto de Deuteronômio, que nós lemos. Não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? A palavra de Deus é: eu vou te sustentar. No contexto de Deuteronômio, quem ia sustentar? Deus é que vai sustentar. Você vai ter que confiar que eu vou te sustentar. Você vai viver pela minha palavra, ou seja, minha promessa de que eu vou te sustentar. É o contexto ali de Deuteronômio, o capítulo 8. No Salmo 37, temos aquele verso que é famoso. O Salmo 37 todo é maravilhoso. Mas ali aparece no verso 25 que, olha, já fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão e tal. O justo não passará fome, etc. Quem é o justo? É o que confia cegamente na provisão de Deus. Esse é o justo, que confia na provisão de Deus. E agora eu quero convidar você a migrar comigo ali para João capítulo 6. Ali em João capítulo 6, Jesus é questionado logo após a multiplicação de pães e peixes. Na verdade, no dia seguinte, né? Mas o relato apresenta, ele multiplicou pães e peixes, então o povo está eufórico ali, eles querem encontrar com Jesus, eles querem ver mais um grande milagre, e aí Jesus diz no verso 27, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então ele está dizendo ali que o Filho do Homem é quem vai dar a comida que eles precisam, a comida que eles realmente precisam. Está percebendo aqui essa relação espiritual? Na verdade, a gente tem a mania de fazer essa dicotomia entre o que é secular e o que é espiritual, sendo que a nossa vida deveria ser vista como um todo. Nós somos seres holísticos, nós somos seres que precisamos ser espirituais, não podemos separar as duas coisas. Mas a fala de Jesus aqui, você percebe que está indo nessa linha? Veja o verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Então eles relacionam o que Jesus está dizendo com o maná. O povo está dizendo assim, tudo bem, você multiplicou o pão aqui e tal, mas nossos pais comeram o maná do céu. Meio que eles estão acusando Jesus de ter feito algum truque de mágica ali, e não de alguma coisa que tinha vindo do céu realmente. Então temos aqui uma tensão agora nesse diálogo. O clima já não está mais tão agradável. Veja o verso 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, todo o discurso de Jesus aqui está sendo baseado em ele ser o pão. Jesus é a refeição principal. Isso depois vai ser explorado lá na frente no contexto da Páscoa. Mas essa declaração de Jesus é como uma prova para esse povo aqui, é uma prova para eles, assim como o maná foi uma prova para o povo no deserto.
E o capítulo ele vai se desenvolvendo nesse crescente. Jesus, ele não perde a linha. E o pessoal vai ficando nervoso, vai começando a murmurar, vai começando a mudar o tom ali. Veja o verso 42. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? O pessoal não estava gostando daquilo que Jesus estava dizendo, a relação que ele fazia de si mesmo como sendo o básico, necessário, a base de tudo, ele sendo o pão da vida. Veja o verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Veja o verso 47 agora. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que tudo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, entre os judeus, veja o verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Esse discurso de Jesus aqui é um tapa na cara, é uma humilhação pura. E quando Jesus fala isso, vários discípulos vão embora. É como se Jesus dissesse assim: vocês acham que tem vida? Vocês não têm vida. Se tiver, só vão ter por minha causa. Se tiverem, só vão ter por minha causa. Esse discurso para aquela religião meritocrática, para aquele povo que acreditava nos seus próprios méritos, era uma tremenda humilhação. É como se ele dissesse: não é o que vocês fazem, é o que eu vou fazer. Não tem nada a ver com aquilo que vocês podem fazer, tem a ver com aquilo que eu faço. Veja o verso 54 agora. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. O ato de comer se torna aqui um eco do aspecto espiritual. Como eu já falei, não que haja divisão, está tudo interligado. Mas o meu exercício em ser grato a Deus pelo alimento que está na minha mão me prepara para reconhecer a dádiva de vida de todos os outros aspectos que provém do mesmo Deus. Acompanhe o seguinte raciocínio. Em todas as sociedades primitivas ou modernas, você é o responsável por sua própria comida, por sua própria subsistência. Você não ser responsável faz de você um peso social, um problema para a sociedade. Se nas sociedades primitivas você não é um bom caçador, por exemplo, se não sabia arranjar a sua própria comida, você teria que depender do outro. E depender do outro seria um peso para a comunidade. Tem aí o princípio da pobreza. O verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Daí Jesus pergunta: vocês estão escandalizados e tal? Ainda vai piorar, a coisa vai ficar pior ainda. O verso 66, eu estou fazendo um resumo aqui, mas depois você pode ler todos os versos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nenhum outro discurso em João ou outro dos evangelistas diz que as pessoas foram embora depois de uma pregação de Jesus. Nenhum outro discurso aparece em seguida o pessoal indo embora.
Veja o verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Isso aqui demonstra uma angústia de um tamanho tal, ele vendo todos indo embora, então ele vira para os 12 e pergunta: por acaso vocês querem ir embora também? Foi uma debandada geral aqui nesse sermão de Jesus. É como se, imagina, você está ali na igreja, está pregando, de repente o pessoal começa a se levantar, começa a ir embora e tal. Imagina o constrangimento. Daí você olha para o pessoal que está sentado ali na frente, a plataforma, e você pergunta: vocês querem ir embora também? Foi uma situação muito delicada e constrangedora. Veja o verso 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Uau! Pedro deu algumas bolas fora, a gente sabe, né? Mas aqui ele faz uma declaração perfeita. Ele faz uma declaração fenomenal. Ele reconhece, ele entende o discurso e ele tem gratidão. Ele percebe a ligação, a conexão que Jesus está fazendo aqui. Esse capítulo ele é muito profundo, mas talvez nem todos os aspectos tenham ficado claros aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: você já percebeu que a alimentação, como eu falei ontem, geralmente carrega um peso negativo e carrega também um peso meritório? Porque se eu como assim assado, então eu estou fazendo exatamente como diz o regime tal e tal e tal, então eu sou superior àquele que não come assim como eu como. É o que eu quero dizer. Mas de Gênesis aos Evangelhos, também ao Apocalipse, nós vemos, também na ceia, como com os discípulos, Jesus Cristo se coloca como a comida perfeita que vai trazer a vida. A comida deixa de ter um aspecto meritório para ter justamente um aspecto de graça. Por isso esse discurso de Jesus foi tão pesado. Qual é o discurso de Jesus que todos vão embora? É o discurso da graça. É o discurso da graça. Quando ele fala única e exclusivamente da graça, todos vão embora. Por quê? Porque é difícil aceitar a graça. A graça é reconhecer que você não consegue nada. Só Cristo consegue. Reconhecer a pobreza de espírito. Inclusive, essa é a primeira bem-aventurança. Humilhação. Essa é a conexão que nós temos com Deuteronômio 8. Ninguém quer se sentir humilhado. Nós queremos chegar na igreja e dizer assim: eu sou o cara, porque, talvez não com essas palavras, mas o sentimento às vezes é esse. Eu guardo os mandamentos. Em alguns outros contextos religiosos, eu falo em línguas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto muito bem. Não, teve um outro dia que eu preguei e todo mundo chorou e tal. É essa pessoa que nós queremos ser. Nós não queremos ser aqueles que dependem completamente, aqueles que dependem da graça. Mas Jesus diz: isso aí não é vida. Essa vida que vocês estão vivendo não é vida. A vida é o alimento que eu dou. Comida tem esse peso. Comida, na verdade, não tem peso de meritocracia. É justamente o contrário. Quem toma a graça e transforma essa graça em mérito faz, na verdade, uma verdadeira desgraça. A Santa Ceia acabou se tornando, nos dias de hoje, uma cerimônia, uma mera cerimônia, onde nós não costumamos fazer muitas reflexões ali, apenas participamos de um ritual. Mas a ideia de Cristo era que todas as vezes que seus discípulos, inclusive eu e você, todas as vezes que nós estivéssemos comendo, nós nos lembrássemos da graça. Pois quem concede pão é o Senhor. Ou seja, em todas as refeições que você faz, é claro que a cerimônia da Santa Ceia é um rito santo que Jesus estabeleceu, ok? Mas percebe aqui o link, a conexão? Toda vez que você está comendo, toda vez que você está se alimentando,
Cristo quer que você se lembre do quê? Da sua graça, porque quem concede o pão é o Senhor. E nós nos alimentamos quantas vezes por dia? Qual que é a lembrança que ele quer que eu e você tenhamos? Que ele, ele é aquele que concede o pão. Ele quer que eu e você nos lembremos da sua graça. Quer que nós nos lembremos que nós dependemos dele. O objetivo dessa reflexão aqui, preste atenção no que eu vou dizer, o objetivo dessa reflexão de hoje e de ontem também, não é desconstruir os seus conhecimentos, seus conceitos e crenças quanto à alimentação saudável. Não é esse o objetivo. Mas tira isso um pouquinho de lado. O objetivo é fazer refletir na profundidade do significado que as nossas refeições carregam, no significado profundo que o alimento carrega. Jesus fala assim, ó, façam isso em memória de mim. Receber e comer da mão dele é lembrar-se daquilo que ele faz. Dependência total, humilhação, vulnerabilidade, depender de tudo o que ele faz. Isso é o que muda a dinâmica da ceia. Isso muda completamente a dinâmica da ceia. Jesus fala, em memória de mim. Se nós refletirmos bem, todos os dias, quando nós nos alimentamos, a gente costuma lembrar disso na ceia, né? Na ceia na Santa Ceia, a gente costuma lembrar. Mas pense que os discípulos eles continuavam repetindo ali a ceia todos os dias. Então, talvez a frequência com que nós fazemos hoje acaba nos fazendo nos esquecer. Mas o ponto ali é que Jesus faz um apelo para que todas as vezes que eles estivessem comendo, eles o fizessem em memória dele. Então, pense comigo. Pense no seguinte, em memória de mim. Se eu penso todos os dias, enquanto eu estou me alimentando, no sacrifício de Cristo, naquilo que ele fez, que eu dependo da sua graça, que eu dependo dele completamente para eu me alimentar, que eu dependo dele para eu ter forças, que eu dependo dele para tudo, então eu deveria dizer, como assim, Senhor? Depois de tudo que o Senhor fez, como eu poderia me esquecer? Ao comermos, nós temos graça pela entrega de Cristo e graça pela comida. Acompanhou comigo a ideia? Ao comermos todos os dias, portanto, nós temos graça pela entrega que Cristo fez. Então você está ali no seu desjejum, obrigado, Senhor. Isso aqui é demonstração de que o Senhor me ama, o Senhor me concedeu esse alimento. Então você tem graça pela comida e você também tem graça pela entrega que Cristo fez, porque ele diz, fazer em memória de mim, daquilo que eu fiz por você. Comida, amigos, queridos amigos, é graça. A mesa está posta. E o convite é para todos nós, de comermos como? De graça. Dele, que é o pão da vida. Ele é o pão da vida.